como vocês estão? Saudades de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estamos nesse período de quarentena, mas eu sei que Deus tem guardado, tem suprido a necessidade de cada um, E vamos começar agora orando, amém? A oração, ela move montanha, Que possamos estar sempre orando pelos nossos familiares, orando pelos enfermos, Vamos orar, a oração, ela move o coração de Deus, E que nós não deixemos de orar, Eu espero que vocês tenham orado. Será que vocês estão orando? Estão orando todo dia? Ou só quando a tia fala? Ou quando a tia manda o vídeo? A gente tem que estar sempre orando ao Senhor. Não só pedindo, mas agradecendo também, Agradecendo porque Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Não tem faltado alimento, nossa vestimenta, Deus tem nos guardado a cada dia. Então, nós temos que agradecer também a Deus tudo aquilo que Ele tem feito, E orar também, às vezes, tem um enfermo na nossa família, que a gente vem orar para esse enfermo, A gente possa estar sempre orando, adorando o nome do Senhor. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhinhos agora. Não quero você com o olhinho aberto, não. Vamos fechar os olhinhos, porque agora é você e Deus, Vamos estar falando com o nosso Pai nesse momento, amém? Fechando os olhinhos. Deus amado e Pai querido, eu venho primeiramente te agradecer por mais esse dia, pelo seu cuidado, pelo seu agir, Senhor. Obrigado porque não tem faltado nada, Senhor, o alimento. Senhor, continua abençoando as nossas vidas. Toma os nossos familiares em tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa estar guardando a nossa casa, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor amado, os nossos familiares. Deus amado e Pai querido, toma também em tuas mãos, Senhor amado, todo aquele que se encontra enfermo nesse momento. Que o Senhor venha estar curando, que o Senhor venha estar restaurando, Senhor, dando força, ânimo, Senhor, para todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Toma aqueles que se encontram tristes também, Senhor, que o Senhor venha tirar toda a tristeza do seu coração, que o Senhor venha estar abençoando a cada vida, ó Deus. Toma esse momento que estaremos passando juntos, Senhor, adorando e exaltando a Ti, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra. Abençoa nossas vidas, Senhor, pois eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos estar louvando com louvor que é Pedro, Tiago e João no barquinho, Vou botar aqui um vídeo para vocês estarem cantando junto comigo, adorando o nome do Senhor. Amém? Agora é momento de adoração. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede
que nós já louvamos ao Senhor, adoramos a Ele, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? No mar da Galileia. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, né? E a gente está conhecendo os milagres de Jesus. E nós estamos no terceiro milagre, né? E eu gostaria de estar lendo com vocês o versículo, né? Peguem a Bíblia de vocês para estar lendo junto comigo, acompanhando. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, quem já pegou a sua Bíblia, né? Abra aí, Mateus capítulo 4, o versículo 19. E ele vem escrito assim na palavra de Deus, né? É ela que nos ensina, é a palavra de Deus que nos orienta a cada dia, a forma que a gente tem que agir, né? Da forma que nós temos que se comportar, né? E a gente tem que obedecer, né? Tudo aquilo que vem ensinando a palavra do Senhor para nossas vidas, né? Nós que conhecemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? Ele é o maior exemplo, né, de atitude, de forma, da forma que nós temos que agir, né? E é através da palavra de Deus, né, que Deus ele vem nos orientando, né, do nosso comportamento, da forma que nós temos que falar, da forma que nós temos que tratar as pessoas, né? A palavra de Deus ela nos ensina em todo momento, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim, ó: venham comigo que eu ensinarei a vocês a pescar gente. E a gente fica assim, meu Deus, vou pescar gente, porque quando a gente sai para pescar, né, a gente pesca peixe, né? Aí imagina você lá, para pescar o peixe a gente precisa da vara, do anzol, e você pegar lá sua vara para pescar gente. Meu Deus, como pode isso? Mas a gente vai estar explicando isso na lição de hoje, né? O título da lição é Pescando com Jesus, né? E aqui no 19 ele nos fala, né? Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente, né? E a tia vai estar falando sobre isso nesta noite, amém? E aí a nossa história, né? Vai estar falando sobre isso, amém? E aí agora eu vou passar para vocês aí o versículo para vocês lerem comigo novamente, acompanhando. Agora que vocês já repetiram com a tia o versículo bíblico, agora eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. Nós vamos ler vamos ler a história, a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11, amém? A tia vai estar lendo com vocês, né, a palavra e vai estar explicando logo em seguida. Na palavra de Deus diz assim, ó, lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Quem já abriu, vamos lá acompanhar. Diz assim, ó: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Né? Então ali nós sabemos que ali tinha uma multidão e aquela multidão estava o quê? Apertando a Jesus, porque todos eles tinham sede, eles queriam ouvir Jesus falando, eles queriam ouvir os ensinamentos que Jesus tinha para lhes dar. E aí diz assim a palavra de Deus: Jesus viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar aquela multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo
E então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que a rede estava se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Deus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com tanto peixe que haviam apanhado. Tiago, João, que são filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Um dos pontos que eu gostaria de ver aqui com vocês aqui, na palavra de Deus que a gente acabou de ler, uma delas foi que os pescadores, eles pescaram à noite. A palavra de Deus diz que os pescadores pescaram a noite toda, né? Pedro, Tiago e João, que foi até a musiquinha que nós cantamos, eles 3 eram pescadores, né? A palavra de Deus diz que eles eram pescadores. Então, a profissão deles eram pescadores, eles pescavam peixes, né? E nós sabemos, né, que os pescadores, eles sabem toda a técnica de pescar, o horário para pescar, né? O alimento que tem que colocar ali no seu anzol, né, para fazer uma boa pescaria. E aí a palavra de Deus diz que eles pescaram a noite toda. Imagine você passar a noite toda em alto mar pescando e você não, né, e não pegar nenhum peixe. E aí é o que diz a palavra de Deus, que eles estavam de manhã lavando a rede, porque eles passaram a noite toda pescando. E aí é que entra o terceiro milagre de Jesus. Nós já falamos sobre o primeiro milagre, que foi sobre transformar água em vinho. O segundo milagre, que foi, né, a cura da filha de um oficial. E hoje nós estaremos falando sobre o milagre dos peixes, né? Naquele mar não tinha peixe nenhum. E aí Jesus falou assim: Simão, leva o barco para o fundo do mar, né, lá do lago. E aí Jesus falou assim: lança a rede. Ele falou assim: Senhor, mas nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada, foi uma pesca perdida. Mas como o Senhor falou, nós iremos obedecer. E aí nós vemos um ponto aí muito importante: a obediência, né? A obediência à palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes é importante nós estarmos sempre lendo a palavra do Senhor. Já peguei aqui outra Bíblia. Né? É importante nós estarmos... Coleção de Bíblia. Adoro Bíblia. Lendo a palavra do Senhor. E aí, um ponto importante daqui da palavra de Deus foi a obediência de Simão. Né? Através dessa obediência, né, dele, por mais que ele pescou, ele um homem ali experiente, conhece de pesca, e sabia que não tinha, estava sem peixe no mar, porque eles já ficaram a noite toda. Mas quando ele ouviu uma palavra do Senhor, né, do Senhor Jesus, porque foi Jesus que pediu para ele estar ali lançando, né, aquela rede, e ele foi obediente, e ali Deus operou um milagre. Né? Às vezes poderia ter dúvida no coração dele, mas ele falou assim: não, o Senhor está falando, o Senhor Jesus, né, está falando, eu creio e eu vou obedecer. Sou experiente, sei que não tem, mas ele está falando, eu vou ser obediente, né?
a palavra de Deus nos ensina sobre a obediência, né? Nós temos que ser obediente aos nossos pais quando eles falam conosco, porque o nosso pai, eles querem sempre o nosso bem, obediente aos nossos professores, né? Aos nossos avós, tios. Nós temos que aprender a ser obedientes. E ali aqueles homens, né? Eles foram obedientes, né? E eles lançaram a rede naquele mar. E aí a palavra de Deus diz que quando eles lançaram, né, a rede no mar que não tinha peixe nenhum, Deus ali, Jesus operou ali um milagre, né? Porque quando eles puxaram a rede, era tanto peixe, que ele encheu 2 barcos, e eles ainda tiveram que pedir ajuda aos seus amigos, né? E ali Pedro, ele ficou tão, maravilhado ali com o milagre que estava ali acontecendo, porque ele, como um pescador experiente, que não conseguiu pescar nada, e bastou uma palavra de Jesus na vida dele, né? E ele obedecer aquilo que Jesus, né, tinha lhe ordenado. E ele viu ali o milagre e falou assim: Senhor, não sou digno do Senhor estar perto de mim, porque eu sou pecador. Nós somos pecadores, nós erramos frequentemente, né? Mas que quando nós, né, pecar contra o Senhor, errar, né, cometer algum erro, né, seja de mentira, de desobediência, que nós possamos aprender a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. O Pedro ali, ele se sentiu indigno de estar perto do Senhor. Olha, não fica perto de mim, porque eu sou pecador, né? Eu pequei, eu peco, né? Frequentemente, Senhor, né? Mas Deus, ele conhece o nosso coração, né? Deus conhece o seu coração. E aí Pedro não queria nem ficar perto dele. Ele falou assim: gente, ele é Deus, ele faz milagre, ele faz coisas surpreendentes. E o nosso Deus, ele é surpreendente, nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus nos ama, nosso Deus, ele cuida, ele zela, né? Ele está sempre ali conosco, né? E se por um acaso você pecar, se por acaso você agir de uma forma que não agrada a Deus, ou você falou alguma palavra, né? Ou você teve alguma atitude que não foi de agrado ao Senhor, foi desobediente, falou um palavrão, sabe que não pode falar palavrão, nossas palavras têm que ser palavras boas e agradáveis, né? Ou se você viu coisas que não são da vontade do Senhor, né? Ou está ouvindo, ou está falando, está no meio de fofoca, né? Ou falando do amiguinho, ou coisa parecida que não é da vontade do Senhor, que você possa pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque hoje eu fui desobediente. Me perdoa porque hoje eu falei palavrão. Me perdoa porque hoje eu não fiz isso, né? Porque desagradei ao Senhor, desagradei minha mãe. Me perdoa. A gente tem que sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e não cometer mais aquele pecado, né? Não adianta pedir perdão, daqui a 2 minutos estou fazendo de novo, não. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente se arrepende do pecado que a gente fez, a gente tem que deixar de cometer aquele pecado. Então nós temos que aprender a ser obedientes, né? Nós temos que confessar a Deus os nossos pecados, Senhor, aquilo que você fez de errado, pedir perdão a Deus, né? E porque Deus, ele nos perdoa, né? Mas a gente tem que pedir perdão de coração e não cometer mais aquele pecado que a gente cometeu. Então aqui, né, na palavra de Deus diz: Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E aí, Jesus fez um convite para eles.
que foi no versículo que eu li lá em Mateus 4,19. Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Eles pescavam o quê? Peixes, né? Que passaram a noite toda, não conseguiram. E aí Jesus ali fez um milagre, né? Que aí eles pescaram muito peixe. Mas no finalzinho disseram, quando Jesus falou isso, ele falou assim, ó, que eles deixaram o barco lá na areia e eles seguiram a Jesus, né? Eles passaram a ser discípulos de Jesus. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus chama eles para pescar gente, é porque ali eles começaram o seu ministério. Ali eles começaram a seguir a Jesus e falar de Jesus para todas as pessoas. Olha que maravilha, é muito bom falar de Jesus. Eu me sinto muito feliz quando eu estou falando de Jesus, né? Quando eu sento para preparar minha aula, quando eu vou ler a palavra do Senhor, porque isso me faz bem, né? Eu me sinto feliz quanto mais, né, de conhecer mais a Jesus. E eu só conheço mais a Jesus quando eu leio a palavra do Senhor, né? E ali Jesus chamou eles para pescar gente, mas quando Jesus falou assim, vou chamar vocês para pescar gente, não quer dizer que eles vão ficar com uma vara assim, ó, lançando na pessoa, falando assim, vem você, vou pegar você. Não, né? No início da história, nós vemos que ali Jesus, eles estavam no meio da multidão, e a multidão estava apertando a Jesus, porque todos, eles queriam muito ouvir Jesus falando, né? E aí eles estavam ali apertando a Jesus. E aí foi quando Jesus sentou, avistou um barco e sentou ali. Para quê? Para continuar falando com a multidão. Antes dele operar o milagre dos peixes, ele estava ali falando sobre o reino com aquela multidão, falando sobre Deus, né, sobre o reino dos céus. Ele estava ali falando do seu amor, né, estava ali falando com aquela multidão. Depois ele operou o milagre, né? E foi para isso que ele chamou os discípulos. Quando ele fala que venham comigo para vocês pescarem gente, Jesus estava chamando eles para falar de Jesus para outras pessoas, né? E ali eles começaram a andar com Jesus. Eles estavam ali vivenciando tudo aquilo que Jesus estava vivenciando, aprendendo para depois falar. Então, como é que hoje em dia eu posso aprender para falar de Jesus? Eu aprendo quando eu começo a ler a palavra de Deus, né? Aqui eu tenho até uma figura de Jesus no barco junto com eles, ó, e eles pescando, ó, os peixes vindo, né? E aí eles não seriam mais pescadores, né? Eles ali agora eles seriam, né? Eles ganhariam almas, vidas para Jesus, né? A outras pessoas. Tia, mas como é que hoje eu posso ganhar pessoas para Jesus, né? É falando do amor de Deus, né? Tudo aquilo que a gente aprende, às vezes quando está na salinha, né? A tia fala assim, ó, a historinha que vocês aprenderam hoje, vocês contam para um amigo, vocês contam para a mamãe, para o papai em casa. E aí você vai estar evangelizando. O que é evangelizar? É você falar de Jesus. É falar tudo aquilo que você aprende, né? Que Jesus morreu na cruz por nós, por amor, né? Jesus, ele me ama, Jesus, ele te ama. E Jesus, ele morreu naquela cruz, né? Ele carregou aquela cruz, né? Ele sofreu por amor a mim e a você, né? Ele levou os nossos pecados, né? Por amor. E morreu naquela cruz. Para quê? Para que a gente tivesse salvação, né? E quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, né? Nós passamos a ser chamado filho de Deus. Olha que maravilha, ser chamado filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus, porque nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E que nós possamos espalhar essa boa nova, né? Que Jesus morreu por nós. Então,
eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Tia, qual é o desafio que você tem? Eu quero que você mande mensagem para um amigo seu. A gente tem vários amigos, né? Alguns amigos já conhecem a Jesus, mas a gente tem aqueles amigos que não conhecem a Jesus. E aí o que você pode fazer? Você pode começar de uma forma simples. Você pode mandar uma mensagem para o seu amigo dizendo assim, ó, Jesus te ama. E aí você manda para o seu amiguinho. Você pode mandar os videozinhos de música. Você pode mandar um videozinho de música para o seu amiguinho. Você pode mandar os vídeos das aulinhas que a tia faz. Isso é uma forma de evangelizar, né? É quando você fala de Jesus, seja mandando um louvor, seja mandando um videozinho de historinha, um videozinho de desenho. É uma forma de evangelizar. Então, o desafio que a tia está te dando hoje, né, que eu sei que você vai cumprir, é você mandar para um amiguinho ou um vídeo de louvor, ou um vídeo de historinha que fale sobre Jesus, né? E aí você vai estar evangelizando, você vai estar fazendo aquilo que Jesus nos manda fazer. Ide, né? Na palavra de Deus diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então foi uma ordem que Deus nos deu de falar do seu amor para todos aqueles que precisam, né? Então essa é a nossa missão, né? E foi para isso que no final da história, depois que ele operou aquele grande milagre, né, dos peixes, ele deu, né, chamou Simão para estar junto com ele, né, ganhando vidas para o seu reino, né? Então que nós possamos falar do amor de Deus para aquelas pessoas que precisam, né? Não só falando, mas orando por elas também, né? Como é bom estar orando, ajudando aqueles que precisam, tá bom? Então esse é o desafio que eu deixo para vocês, né? De a gente estar falando sobre o amor de Deus, tá bom? E eu quero que depois vocês me mandem, ó, tia, mandei pelo zap, né? Me respondendo, colocando, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, né? Eu creio que em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, né? Adorando a Deus, né? Sinto falta de vocês, né? E que Deus possa estar abençoando, né, a vida de vocês, os lares de vocês, a família de vocês. Um grande beijo para cada um, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. E vamos estar orando agora para estar encerrando, tá bom? Então nós aprendemos hoje que nós temos que ser obedientes ao Senhor, né? Que nós temos que confessar os nossos pecados, né? E que Deus, Ele quer que nós falemos do seu amor para todos aqueles, né, que estão ao nosso redor, né, seja um amiguinho da escola, seja na nossa casa, tá bom? Que você possa falar do amor de Deus, né, porque Deus, Ele é muito bom. Vamos estar orando agora para estar encerrando. Deus amado e Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante da Tua presença, pela Tua graça e misericórdia. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito no nosso meio. Abençoa nossas vidas, Senhor, nossos lares, continua nos sustentando, Senhor, pois eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.